Nós começamos essa série há 2 semanas atrás, hoje é a terceira, falando sobre a carta que Tiago escreveu. Tiago, que a maioria dos historiadores, dos comentaristas bíblicos, acredita ser o irmão de sangue de Jesus, aquele que cresceu com Jesus, viveu na mesma casa, mas não creu em Jesus até depois da ressurreição. Até que ele tivesse um encontro pessoal com Jesus ressuscitado, Tiago não havia sido convertido ainda, não tinha se tornado um cristão. Mas logo depois, já no Novo Testamento, Tiago se torna um dos líderes da igreja. Tiago, irmão do Senhor, é tido na história da igreja como um dos grandes líderes de Jerusalém. E ele escreve a carta para cristãos que estão dispersos, que estão espalhados por todo o Império Romano, que era o mundo que eles conheciam naquela época, durante uma perseguição muito forte, muito séria que teve em Jerusalém a fé cristã. Então, os cristãos precisaram sair das suas casas, abandonar os seus trabalhos, parte das suas famílias e se espalhar para não serem dizimados pela perseguição que foi cruel mesmo. Esses cristãos que estavam dispersos, o que acontecia com eles? Eles viviam num contexto de crises, de adversidades, por causa da perseguição principalmente. Eles eram considerados, onde eles estavam, estrangeiros, ou para usar uma linguagem mais atual, refugiados. Eram pessoas que não puderam ficar no seu habitat natural, no meio da sua família, com o seu trabalho, e tiveram que buscar novos horizontes, em lugares que talvez eles nem conheciam. Por causa disso, por causa dessa dificuldade de morar num lugar diferente, eram cristãos que estavam muito propensos a negociarem valores da sua fé. Quando a gente passa por dificuldades, por adversidades, sempre vem aquela tentação da gente começar a dizer, olha, eu sei que tal coisa é errado, mas a circunstância era assim, então eu tive que fazer. Quando as crises vêm, a gente fica um pouco mais propenso a negociar valores da fé. Tentação de abrir mão dos princípios da palavra de Deus. E parece que nessa carta também está muito claro que esses cristãos dispersos, eles tinham uma tendência à racionalização dos erros, a pensar que aquilo que eles estavam fazendo de errado, a justificar os seus erros de maneira racional. Mas eu fiz tal coisa, eu sabia que era errado, mas foi a minha criação que me levou a fazer isso, mas foi a circunstância, foi um trauma do passado que me deixou assim, sabe? Às vezes a gente se pega também, não é exclusividade dos cristãos do primeiro século. Os do século XXI também têm crises, também têm adversidades. Os cristãos da nossa época também negociam valores da fé. E também temos uma tendência a querer nos justificar. A gente esquece que às vezes essas coisas que a gente diz, mas isso aconteceu no passado e me levou a fazer tal coisa. Isso explica, mas não justifica. A gente pode ter uma explicação daquilo, do porquê que as coisas aconteceram. Mas sendo erro, continua sendo erro. E não deveria ser justificado. O que a gente faz com os nossos erros? Confessa. Assume. O Tiago tem um estilo simples, um estilo prático, e ele fala assim, de maneira que talvez até alguns poderiam dizer, poxa, mas ele é grosseiro, ou como o gaúcho diz, é faca na bota, né? É 880, ele vai direto nos calos, como a gente diz. Fala sem muitos rodeios. De tudo que Tiago fala nesse trecho que nós lemos hoje, eu separei só 2 ideias centrais para nós pensarmos um pouco. 2 ideias que aparecem no texto. A primeira delas é, chega de desculpas. Não está escrito isso com todas as letras lá, mas no que ele diz, dá a entender isso. Chega de desculpas. Ou numa linguagem bem da nossa época, chega de muito mimimi. As pessoas dizem, muito mimimi, muita desculpa para pouca coisa. O que ele está dizendo é, vamos assumir a nossa responsabilidade, assumir a responsabilidade de ter que lidar com as nossas tentações, lidar com os nossos pecados, lidar com as culpas que a gente traz de maneira séria, de maneira madura. E a segunda coisa, logo de cara, é chega de uma espiritualidade sedentária. Está na hora de exercitar, de colocar para funcionar
aquilo que você já ouviu da palavra de Deus. Chega de teorizar as coisas. É preciso prática, exercício. Vamos ver uma de cada vez. Chega de desculpas, a primeira delas. Nós começamos a ler no versículo 13. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, Deus mesmo, não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este mau desejo arrastado, seduzido. Então esse desejo faz com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz morte. Esse primeiro trecho. Vamos ler de novo o primeiro, com esse destaque na palavra tentado. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus. Deus não tenta. Deus não pode ser tentado por ninguém e Deus mesmo não tenta. Talvez, se você ouviu, se estava aqui ou ouviu na internet a pregação primeira pregação da série, falava sobre as crises, sobre as adversidades, sobre as provações, que é uma linguagem que aparece muito em Tiago. É preciso a gente fazer uma distinção que parece muito simples, mas ela tem muito sentido, entre tentação e provação. A tentação são desejos interiores, desejos daqui de dentro, que geram erros exteriores. Essa é a tentação. Essa é a essência da palavra lá na língua bíblica. A provação são circunstâncias externas, de fora, que transformam, que vão moldando e lapidando as nossas motivações internas. Tentação de dentro para fora. Provação de fora que vai moldando aqui dentro. As palavras são muito parecidas na língua grega da Bíblia, mas tem uma diferença bem sutil e bem importante para a gente pensar. A gente não deve culpar Deus, nem culpar a nossa história, nem a maneira como você foi criado, nem os seus traumas do passado, pelos erros que você comete hoje. É isso que Tiago está dizendo. Assuma a responsabilidade pelo erro, pelo teu erro. Somente quando a gente assume a responsabilidade, a culpa, e a gente confessa isso diante de Deus, é que a gente pode ser liberto pelo agir de Deus em nós. Aquele momento inicial do culto é justamente para isso. Para que a gente possa dizer, sim, eu errei. Não gosto de dizer isso, mas é verdade, eu errei de novo. Eu disse semana passada que eu não ia errar, e essa semana eu errei de novo. A gente precisa assumir isso. E não só naquele momento, mas em todos os momentos da nossa vida. O versículo continua dizendo, cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos. E essa palavrinha, que é traduzida por maus desejos, é uma expressão que tem a ver com os desejos interiores que estão em desacordo com a vontade de Deus. Por isso eles são maus. O desejo de Deus é bom em essência, mas dentro de nós tem maus desejos que nos tentam. Essa palavra maus desejos, na língua bíblica, é a mesma palavra que aparece em outras passagens da Bíblia, como por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, versículo 3. O capítulo 2 de Efésios é aquela passagem que mais tarde, um pouco além disso que está na tela, ele vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Mas antes ele diz, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, ele estava falando do mundo que não crê, dos pecadores, daqueles que estão afastados de Deus. Como é que nós vivíamos antes disso? Satisfazendo as vontades da nossa natureza pecaminosa, seguindo os seus desejos e pensamentos, os desejos dessa natureza pecaminosa. É a mesma expressão, os maus desejos que vêm lá de dentro e nos tentam. Ou como, por exemplo, quando Jesus contou a parábola do semeador e explicou a parábola do semeador, chega numa altura em que ele está contando assim, olha, quando chegam as preocupações dessa vida, quando chega o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, tudo isso sufoca a palavra e torna a palavra infrutífera. A palavra não produz aquilo que ela deveria produzir, por causa dos anseios, maus desejos, por causa daquilo que vem de dentro, que mata, que sufoca
e não deixa a palavra produzir. Por estes maus desejos, por estes anseios, nós somos arrastados, seduzidos. É interessante como essa palavra arrastado, ela tem a ideia por trás de uma atração por hipnose. Parece que alguém está hipnotizado. Já viram aqueles programas de TV onde o pessoal às vezes faz pessoas fazerem coisas que elas não fariam em sã consciência, mas porque estão sob algum efeito de hipnose. Eu sei que ela é usada também como tratamento, mas na TV geralmente é como entretenimento. Fazem alguma coisa que não fariam em condições normais. Os maus desejos nos arrastam como se fosse assim, arrastados como por efeito de hipnose. Seduzido tem a ideia de controle, de domínio, nos seduz a ponto de controlar a nossa vida. Os maus desejos fazem isso com a gente. E o tempo dessas palavras, o tempo verbal dessas palavras na língua bíblica quer dizer que isso não é uma coisa que dá de vez em quando, mas ela é constante. Ela é o tempo todo fazendo isso. Esses maus desejos que estão em nós, que fazem parte de nós, eles tentam nos arrastar, nos seduzir constantemente para longe daquilo que Deus diz. Está em nós. É a gente é assim. É interessante que o autor cristão Eugene Peterson, num livro chamado Coma Este Livro, ele diz assim: nós vivemos numa época na qual nós temos sido todos treinados desde o berço, desde pequenininhos, para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. Não é assim? Quando as crianças querem alguma coisa, a gente diz: que bonitinho. As crianças: como é que você vai querer comer hoje? Às vezes eu me pego fazendo isso com a Débora. Hoje você não quer isso, né? A gente vai escolher desde pequeno. A gente acha bonito com as crianças, mas isso vai se transformando em algo maior quando a gente vai crescendo. Desde pequeno, todos os nossos desejos, aquilo que nós queremos para nós mesmos. E aí ele diz assim: as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são substituídos por uma espécie de trindade pessoal. E aí eu vou atrás dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades, dos meus santos sentimentos. A nossa sociedade é regida por isso. Não é nessa confusão que a gente vive, o que é certo, o que é errado. E a gente às vezes esquece de perguntar o que Deus diz sobre tudo isso. O que vale é os meus santos desejos, as minhas santas necessidades, os meus santos sentimentos. Todos eles são santos. Mentira. Todos eles são maus. São espiritualmente maus. Homens e mulheres, jovens e adultos, vivem incentivados a tomarem decisões, seja na área afetiva, seja na área sexual, seja na administração das suas finanças, nos relacionamentos, sempre baseados nos seus santos desejos, nas suas santas vontades, necessidades, nos seus santos sentimentos. O detalhe é que a Bíblia está nos mostrando que esses meus desejos, essas minhas necessidades, os meus sentimentos, eles não são bons. Eles são maus. Eles são espiritualmente maus e são eles que me arrastam e que me seduzem na direção contrária dos valores de Deus para a minha vida. Esse desejo, diz Tiago, faz com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz morte. Maus desejos, tentação, pecado, direção contrária dos valores de Deus, morte. Morte física e morte espiritual. Esse é o caminho da morte, é o caminho da condenação. Esse é o caminho, a rota do inferno. Maus desejos, pecado, morte. Qual que é o caminho que leva para a vida, que leva na outra direção? Vocês já ouviram falar qual é esse caminho? Já ouviram. Aqui é importante nós lembrarmos o que aconteceu na cruz. Por que a gente tem uma cruz aqui na frente? É para nos lembrar do que aconteceu naquela cruz de quase 2000 anos atrás. Porque muitos desses maus desejos em mim, eles se transformam em atitude concreta. Eu erro. Nós erramos. E nós caminhamos para a condenação.
Mas Jesus na cruz assumiu sobre si toda a culpa pelo pecado. Não só assumiu, mas pagou essa culpa, culpa que era minha, que era tua. Pagou não com dinheiro, mas com o seu sangue, para que nós agora pudéssemos experimentar uma vida a partir do perdão, para que nós pudéssemos ter certeza na nossa vida desde agora de que o céu é um presente, de que nós temos a vida eterna pela fé em Jesus. Jesus é o caminho para a vida, o caminho que leva para a vida. Só que agora que a gente conhece sobre Jesus, recebemos o seu perdão, temos essa certeza no nosso coração, nós somos perdoados, queremos viver a partir da palavra de Deus todos os dias. Como é que a gente vai quebrar esse caminho? Onde é que está o ponto de retorno dessa trilha dos maus desejos, pecado e morte? Onde a gente consegue fazer o caminho contrário? Tem uma frase do reformador Martinho Lutero que ajuda a gente a pensar. Ele disse certa vez sobre esse assunto: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos na minha cabeça. A gente não consegue impedir que os passarinhos voem sobre nós, mas um ninho é diferente. O ninho a gente consegue fazer: olha, eu não quero esse ninho aqui, vá fazer em outro lugar. Em vez da gente justificar os erros pelos momentos de crise, justificar os erros pelos fatores econômicos, pela criação que você recebeu, é hora de assumir os erros, assumir que os maus desejos estão agindo em nós e lutar contra eles. Dizer para esses maus desejos: aqui você não vai fazer morada, aqui você não vai fazer ninho, os pássaros vão voar, os maus desejos vão surgir, mas eu vou lutar para que eles não encontrem morada no meu coração. Eu não quero que eles façam um ninho aqui na minha cabeça. E para que isso não aconteça, eu vou encher o meu coração com os valores de Deus para a minha vida. Como que a gente enche o nosso coração, a nossa mente com os valores de Deus na nossa vida? Aí entra o segundo ponto. Chega de espiritualidade sedentária. O que Tiago diz? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Ouvir faz parte, mas não é o todo. Se nós só ouvimos e não praticamos, a gente está se enganando a si mesmo. Na igreja cristã acontece o fenômeno das ovelhas gordas. Uma passagem do Antigo Testamento compara dessa maneira. Na igreja do Novo Testamento, nossa, também acontece. As ovelhas do pastor Jesus, elas ficam próximas do rebanho, se alimentam constantemente da palavra, sabem muitas vezes de cor os livros da Bíblia, a sequência toda, memorizaram versículos, memorizaram os mandamentos, até o que significa isso, com todas aquelas palavras difíceis de dizer. Salmos, às vezes inteiros, sabem de cor, mas a palavra não se transforma em atitude concreta no dia a dia. E aí está o problema. As ovelhas gordas, elas conhecem a graça de Deus, sabem que Deus é rico em perdoar e muitas vezes caem no extremo de achar que o pecado não tem tanto peso assim, porque afinal Deus vai perdoar. Essas ovelhas conhecem a palavra, mas elas não praticam a palavra. E ali no texto que está na tela, sejam, tem aquele caráter de tornem-se. Tornem-se vocês praticantes da palavra. Ouvir é importante. Ele é parte do processo de ser um discípulo de Jesus, mas não é todo o discipulado. Ouvir é o começo. Praticar é a meta. E aí cabe uma reflexão: como é que anda na tua vida essa prática da palavra? Pensa consigo mesmo. Você tem ouvido Bíblia nos cultos, 15, talvez 30 minutos numa semana. É muito ou é pouco? Você tem feito leitura pessoal, leitura devocional da Bíblia? A cada dia ou a cada, sei lá como é que é a sua rotina? Mesmo que você esteja fazendo isso, lembra que isso é importante. Mas se você ficar só ouvindo, vai se transformar numa ovelha gorda.
E o problema das ovelhas gordas é que elas acabam empurrando as ovelhas magras para fora do rebanho. As ovelhas que se acham tão gordas por ouvir palavra, mas não praticarem, por não exercitarem essa palavra, acabam se achando mais, melhores, se apegam a coisas que não são o mais importante e acabam empurrando para fora aquelas que ainda não estão gordinhas. Tornem-se praticantes da palavra. Exercita aquilo que você já aprendeu. E talvez você não tenha aprendido muito. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas mesmo aquele pouco que você já aprendeu, comece a colocar em prática aquilo que você já recebeu. Um pintor famoso da antiguidade, chamado Rembrandt, ele não foi só pintor, ele escreveu algumas coisas também, mas ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: tenta colocar em prática o que você já sabe. E fazendo isso, você descobrirá com o tempo as coisas escondidas sobre as quais agora você se questiona. Pratique o que você sabe e isso ajudará a tornar claro o que você agora não sabe. Parece que ele está repetindo aquilo que Tiago disse. Aquilo que Deus disse através de Tiago. É claro que o pintor não se referia à Bíblia, mas é interessante como isso se aplica tão bem aqui. É praticando que as coisas vão ficando mais claras. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu não consigo entender muitas passagens da Bíblia. E eu tenho que dizer: eu também não. Tem muitas passagens que eu também não entendo. Mas eu já percebi na minha vida que na medida em que eu vou colocando em prática aquilo que eu já recebi, na medida em que eu tento ensinar aquilo que eu já aprendi, parece que as coisas vão ficando mais claras. Tem coisas muito difíceis na palavra de Deus, é verdade. Mas como é que a gente vai aprender elas? Não vai ser só lendo, não vai ser só ouvindo, vai ser praticando, tornando-se um praticante da palavra. Essas coisas vão ficando mais claras. Muito antes desse pintor falar essas coisas, Tiago já tinha dito. E antes até de Tiago dizer isso sobre a palavra de Deus, o filósofo que a gente aprende na escola, o Aristóteles, ele disse assim: nós não possuímos virtudes antes de colocá-las em prática. Se eu acho que eu sou uma pessoa muito virtuosa, só é verdade se essa virtude estiver em prática, porque senão é só discurso, é aquilo que a gente lembra no final do culto. O amor não pode ser só de palavras e de conversa, tem que ser amor prático, aquilo que se torna vivo na nossa vida. Quer descomplicar a tua fé? Quer viver uma vida, uma espiritualidade mais simples? Tiago nos diz, entre outras coisas: chega de desculpas, não mais desculpas, assume quem você é diante de Deus, assume quem você é diante das pessoas, reconhece os erros, lida com os erros de uma maneira madura, de uma maneira clara, assuma, confessa e encontra perdão em Jesus. E a partir de Jesus você vai receber força para lutar contra os teus pecados. Pega tudo aquilo que você já ouviu da palavra e coloca em prática. Chega de uma espiritualidade sedentária. O sedentarismo é a falta, é a ausência ou até a diminuição das atividades físicas. Isso é uma pessoa sedentária que a gente diz hoje. Mas aqui a gente não está falando de exercício físico, mas está falando de exercício de prática da palavra, da espiritualidade, da vida cristã. Porque Tiago disse com todas as letras: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. A religião de verdade não é o discurso, mas a prática. Tiago não está falando que a gente tem que sair correndo atrás das viúvas e dos órfãos, literalmente. Mas ele está dando um exemplo bem claro, na época dele, de quem eram os mais necessitados. Quem eram aqueles que estavam precisando de maior atenção. Porque a verdadeira religião é o que acontece quando o sermão acaba. É isso que Tiago está dizendo. É importante a gente ouvir. A fé que nós temos vem pelo ouvir. A Bíblia diz isso. Ela passa pelo ouvir. Mas não apenas aquele ouvir por ouvir. É o ouvir e internalizar.
e fazer com que as nossas mãos, as nossas atitudes, os nossos olhos manifestem também aquilo que a gente recebeu. Deus quer te abençoar muito através da palavra dele, mas uma palavra vivida, uma palavra aplicada no dia a dia. Na semana que vem nós vamos continuar a série Simplifique e nós vamos dar um passo a mais. Nós vamos continuar na carta de Tiago falando agora dos relacionamentos. Simplifique os seus relacionamentos. E eu desafio você a estar junto com a gente, ou se não puder ouvir depois, para pensar como Tiago, de maneira simples e prática, fala sobre os nossos relacionamentos tão conturbados que a gente vive nos dias de hoje. Que Deus abençoe a gente até lá. Amém.